Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Meus irmãos, nos foi dada uma oportunidade para falar a respeito da nossa nova lição, com o seguinte tema: jovens, tempo de conquista. Olha só que coisa linda! E quando a gente fala de tempo de conquista, eu não poderia deixar de falar, né? De um tema tão bonito como esse, tempo de conquista. Já passamos tempos tão difíceis, já passamos situação tão difícil, mas esse é um tema que é para nós também, é um tempo de conquista. Se a gente for notar, o povo de Israel caminhou cerca de 40 anos, dando voltas e mais voltas sobre o deserto. Então, o que foi que o Senhor Deus fez? Ele levantou uma nova geração, cujo líder era Josué. Então, agora eles tentam dar a volta por cima e tentam fazer que o seu tempo seja um tempo de conquista. Eu quero também detalhar para os irmãos a respeito dos temas que irá ter nas nossas lições, tá bom? Na nossa lição. Vem com os seguintes temas. A primeira lição, que vai falar a respeito do livro de Josué. Após nós vamos falar no instante, que é sobre o tema tempo de conquista. A lição de número 2 vai falar sobre o chamado de um líder. Lição de número 3, preparativos para a conquista. Lição de número 4, vencendo os obstáculos. Lição de número 5, confirmando o conserto. Lição de número 6, o encontro com Deus. Lição de número 7, derrotando o primeiro inimigo. Lição de número 8, a batalha contra Ai. Lição de número 9, os gibeonitas enganam Josué. Lição de número 10, as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Lição de número 11, uma herança conquistada pela fé. Lição de número 12, as cidades de refúgio são estabelecidas. Lição de número 13, renovando a aliança. Amém? Vamos iniciar a nossa aula falando sobre o seguinte tema de conquista. Vamos ler o texto do dia. O texto do dia está assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A síntese, meus irmãos, trata da seguinte forma: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus, para nós servos do Senhor que vivemos na atualidade. Meus irmãos, queremos trazer um pequeno resumo da nossa lição para que vocês entendam basicamente do que se trata e vocês entendam também o que o povo de Deus passou para se sair vitorioso em meio a um tempo difícil. Vamos lá para o primeiro ponto da nossa lição. Ponto de número 1. Livro de Josué, visão panorâmica. Quando a gente está falando da visão panorâmica, logo falamos a respeito de Josué e de Moisés. Falamos a respeito da relação que eles tinham, uma relação de amizade muito bonita, uma relação de amizade muito interessante. E se a gente for parar para analisar, Josué, ele fez mais que certo andar com Moisés. Por quê, irmão Elísio? Porque da seguinte forma, Josué procurou tirar informações de Moisés. Josué procurou tirar tudo aquilo que era de bom para poder acrescentar na vida dele. A mesma coisa eu lhe digo no dia de hoje, trazendo para os nossos dias. A gente tem que procurar pessoas que têm experiência, pessoas que têm o que nos oferecer para a gente aprender. A gente tem que procurar informações e começar a ter conversas sadias com pessoas que possam nos ensinar algo para o futuro. Eu sempre aprendi isso onde eu andei, que eu deveria andar e conversar com pessoas que tivessem experiência para eu aprender muitas coisas. Não poderemos deixar de andar com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos irmãos, mas sempre ouvir os conselhos dos sábios, das pessoas experientes, para ter o que tirar. Se a gente parar para analisar em meio a essa história, essa visão panorâmica, o povo caminhou cerca de 40 anos em redor. Eles começaram a caminhar 40 anos, mas há fatores. Um dos fatores foi a murmuração. Por causa da murmuração, eles caminharam 40 anos em volta. O que foi que Deus fez? Deus, ele mudou todo o quadro e começou a levantar pessoas de uma nova geração para tornar uma geração diferente. Basicamente, a visão panorâmica da história
é essa aí, a relação de Josué com Moisés e a transformação de um novo povo para que Deus ele cumprisse a sua promessa. Vamos lá para o tópico de número 2. Amados, perdão, não é tópico de número 2, é ponto de número 2, tá? A gente vai falar como era o mundo na época. Na verdade, se a gente for falar como era o mundo na época, a gente vai falar sobre a origem de Israel e as promessas que Deus fez a Abraão. Vamos começar por aí. Sobre a promessa que Deus fez a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão que ele seria o patriarca, o pai da nação. Então, a partir de Abraão, Deus começou a levantar povos para que a promessa se cumprisse. Filhos da promessa. Essa é a visão, entendeu? Do mundo naquela época. Deus começa a levantar povos. E se a gente for parar para analisar, o Império de Roma, ele só passou a existir 1200 antes de Cristo. E somente em 21 de abril de 753 antes de Cristo é que Roma ela foi fundada para começar a iniciar toda a população. Eu falo que Roma ela foi como se fosse uma mãe de várias nações que deu crescimento a todo aquele povo. Tá bom? Vamos lá para o ponto de número 3. Canaã. Essa é uma das partes que eu mais gosto. Porque lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, Deus chama Abraão para abençoar a nação. Deus chama Abraão para ser um canal de bênção para todas as famílias. Deus fala com Abraão da seguinte forma: bendito será as famílias da terra. Ou seja, Deus estava dizendo a Abraão: você vai ser meu canal para essa geração. Abraão foi o canal de Deus para aquela geração. Mas para que, irmão Elísio? Justamente para eles adentrarem a terra de Canaã. Depois que Deus ele faz a promessa, começa a peregrinação do povo. Deus levanta Moisés para tirar o povo de lá do Egito. Deus traz agora para caminhar cerca de 40 anos por causa da murmuração do povo. Mas para que Deus cumprisse a sua palavra, Deus levanta um líder chamado Josué, levanta uma nova geração. E aí, Deus, aquela promessa que Deus fez lá atrás, que daria uma terra que mana leite e mel, Deus resolve cumprir justamente por causa do canal Abraão, para cumprir a sua promessa. Ainda lá no livro de Ezequiel, Deus faz promessas também. Se você puder abrir depois Ezequiel 20, versículo 6 e Deuteronômio 38, versículo 8, a gente vai ver palavras que falam a respeito da terra que emanaria leite e mel, promessas que o Senhor Deus tinha feito ao povo, tá bom? Vamos lá para o tópico de número 2. Tópico de número 3. Tópico de número 3. Ponto de número 1. O deserto chegou ao fim. Irmãos, quando falamos de deserto, falamos de momentos difíceis que passamos. Deserto é um lugar onde a gente tem um momento com Deus. Deserto é um lugar onde só é nós e Deus. Onde a gente observa que Deus está ao nosso lado. Onde a gente observa que Deus está cuidando da gente. Da mesma forma foi com aquele povo que estava lá. Aquela nova geração, ela estava passando pelo deserto, mas estavam felizes, estavam cheios de fé, porque eles acreditavam na Canaã celeste. Irmão, o deserto também é bênção quando está na agenda de Deus para as nossas vidas. É sim, deserto é bênção quando já está na agenda de Deus para as nossas vidas. Mas por que, irmão Elise, você está falando dessa forma? Porque tem pessoas que procuram o deserto na sua vida. Tem pessoas que procuram o caminho errado e às vezes porque procuraram o caminho errado bota a culpa em Deus. A Bíblia ela mostra lá no livro de Mateus que Jesus Cristo, depois que ele foi batizado por João Batista, o que é que acontece? Ele é levado pelo Espírito para o deserto. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Ou seja, deserto é bênção na nossa vida quando a gente é levado por Deus.
porque a gente sabe que é o momento que nós temos que passar para que Deus ele venha nos aprovar. Ponto de número 2. É muito interessante o ponto de número 2, porque está falando das últimas palavras de Moisés para aquela nova geração. Moisés ele deixa algumas palavras para aquele povo a respeito da lei. Basicamente está lá no livro de Deuteronômio, está falando sobre algumas coisas da lei. Aquele povo precisava entender sobre a lei de Cristo. Eles não poderiam deixar de fazer o que Deus tinha incomodado Moisés para falar com aquele povo que estava caminhando 40 anos. Então, ele trata novamente com Josué lá no capítulo de número 1, versículo 8, da seguinte forma: não se aparte da tua boca o livro desta lei, que lerás, eram os mandamentos. Eram os mandamentos que Moisés também tinha passado para o teu povo. Porque se você não se apartar o livro da lei da sua boca, o que acontece? Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o que? Cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Deus estava falando com Josué: Josué, medita nesta palavra de dia e de noite, lê os meus mandamentos, medita na palavra, porque você vai ser próspero. Isso que Moisés também estava querendo ensinar para aquela nova geração, mesmo sabendo que ele não ia entrar mais na Canaã celeste, mas ele queria deixar recomendações para que o povo seguisse o conselho do seu líder, também Josué. Vamos lá agora para o terceiro e último ponto da nossa lição. Está falando a respeito de um novo tempo de fé e expectativa. Se a gente for parar para analisar desde o princípio, diferente de 38 anos antes, o povo ele estava mais forte. O povo se tornou um povo mais forte, se tornou um povo mais unido, se tornou um povo mais sadio, porque eles começaram a ouvir a voz de Deus. Foi necessário eles verem todo aquele episódio de alguns parentes morrendo, de alguns amigos morrendo, para que Deus renovasse toda aquela população. E agora eles entendem o chamado e a obra de Deus, depois que tudo isso acontece. Então aquele povo está cheio de fé, aquele povo está todo unido em um só pensamento. E a Bíblia fala da seguinte forma: sem fé é impossível agradar a Deus. O povo estava unido, estava com fé, pronto. Deus já estava presente em meio àquela batalha. Se a gente for parar para analisar, irmãos, quando eles estão lá em Jericó, onde travou a batalha, só Deus para fazer a obra. Ali só mão de Deus. Por quê? Porque era algo forte. Era um lugar difícil de eles adentrarem. Mas quem foi que fez a obra? Foi Deus. O povo só ficou lá clamando, andando em volta. E o que foi que Deus fez? Deixa comigo que agora eu faço. Enquanto o povo estava clamando, estava com fé, acreditando, dando voltas e mais voltas sobre Jericó, Deus fez a sua obra através da fé do povo. Ou seja, tem coisas impossíveis que só Deus pode tornar possível. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se veem, mas a prova daquilo que se espera. Se a gente acreditar, se a gente ter fé, Deus ele pode fazer a obra. Tem coisas que a gente acha difícil de conseguir, tem coisas que a gente acha difícil de conquistar, mas Deus ele pode te abençoar através da sua fé. Deus pode te dar através da sua fé. Deus pode te tornar através da sua fé. Ainda que muitos não deem credibilidade, ainda que muitos achem que não tem como, mas através da sua fé, Deus pode fazer uma obra grandiosa. Jovem, acredite, tenha fé, que Deus ele pode fazer grandes coisas na tua vida e te tornar um jovem cheio de potencial nesta terra. Deus te chamou para ser um vencedor. Não se contamine. Passe pelas provações desta vida. Tenha fé, tenha perseverança, que no final Deus vai te dar vitória através da sua fé. Deus abençoe a todos. Deus continue abençoando cada um dos jovens. Já estamos com saudade de vocês e esperamos em breve, quando tudo isso passar, para a gente estar juntos de novo na sala de aula da EBD, a melhor e maior escola do mundo, para juntos aprender e louvar o Senhor. Deus abençoe a todos.